Olá, uma ótima tarde a todos. Eu sou o Felipe Brosco, já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. Todas as notícias do Brasil e do mundo você acompanha a partir de agora. Eu e Isabela Takaki estaremos aqui até às 3h30 da tarde no debate com o professor Alexandre Cabral, além dos nossos convidados de todos os dias. Vamos a alguns destaques então desta quarta-feira. Bolsonaro sanciona com vetos lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. As vendas do varejo, do comércio varejista, recuam em junho na comparação com o mês de maio. E nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor surpreende e fica aí abaixo do esperado agora no mês de julho. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no BMC Market. E eu aproveito para dar já boa tarde para a minha companheira de bancada, Isabela Takaki. Muito boa tarde para você, Felipe. Boa tarde a todos agora que acompanham o BMC Market. Bom, a gente segue aqui com as notícias, né? Porque o Fachin, o ministro Edson Fachin, em discurso durante a última sessão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que a democracia verga, mas não se dobra e nem quebra pelas fake news. Para ele, esta é uma certeza e o próximo presidente da República será eleito com paz e segurança, disse então o ministro Edson Fachin. Ele também falou que a partir do dia 16, então o TSE será comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na mesma sessão, Fachin votou para manter restrições à divulgação de informações sobre os bens dos candidatos por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. O ministro Moraes ele pediu vista e adiou a decisão. Fachin ainda citou a pesquisa Datafolha ao afirmar que a maioria esmagadora da população brasileira acredita na urna eletrônica. O ministro disse que as eleições de outubro serão feitas em paz, segurança e também com transparência. É isso aí, o presidente Bolsonaro sancionou hoje com vetos a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Como a gente anunciou agora há pouco aí, o Bolsonaro editou essa medida aí, que está inclusive no Diário Oficial da União de hoje. De acordo com essa publicação, o presidente vetou aí ao menos 36 trechos da lei. O texto havia sido aprovado aí pelo Congresso em 12 de julho e estabelece aí as diretrizes orçamentárias então da União para 2023, incluindo aí metas e prioridades da administração pública federal, estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para elaboração e também execução dos orçamentos da União, a aplicação de recursos de fomento, regras também para a promoção da transparência no uso de recursos e disposições relacionadas à dívida pública federal, além também das despesas aí com pessoal em cargos sociais, benefícios pagos aos funcionários públicos federais, entre outros tópicos. Bom, agora a gente fala da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que projetou ali uma queda no ritmo de crescimento mundial nos próximos meses. Segundo a instituição, a alta da inflação, a baixa confiança dos consumidores e a queda no mercado acionário são os principais motivos. O Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e toda a zona do euro vão ter grandes dificuldades ali nesse crescimento. E já os emergentes estão com outras perspectivas. A Índia tem crescimento estável e o Brasil tem indicadores que apontam uma desaceleração depois de um retorno do crescimento. Tá aí, então, vamos acompanhar então agora o ministro Paulo Guedes, que disse hoje aí que a economia brasileira segue de pé, mesmo com grandes economias aí a um passo da recessão. Durante a cerimônia de abertura do Congresso da Abrazel, associação que reúne aí bares e restaurantes, Guedes falou sobre as perspectivas para o Brasil e as revisões de crescimento que muitos analistas fizeram desde o começo da pandemia. Vamos ouvir. Enquanto muita gente ficou jogando bomba, atirando pelas costas, sabotando, toda a Arca de Noé tem um pica-pau, né? O pica-pau bate tentando afundar a arca. Mas tem muita gente boa a bordo e a gente acaba salvando a economia. Então, quero agradecer muito, celebrar
com vocês essa vitória da economia brasileira, da resiliência, está todo mundo em pé de novo. O Brasil vai surpreender, eu dizia, taxa de desemprego era 12% quando a doença chegou, nós somos a 14,9%, quase 15%, voltou para 12%, para 11%, para 10%, para 9,3% e vai para 8%. Antes do ano acabar, nós estamos descendo em 8%. E 8% não se vê desde 2003, 2004. Nós vamos terminar o ano com a menor taxa de desemprego que nós já vimos nesses últimos 10, 15 anos. A mesma coisa com o nível de emprego, 100 milhões de brasileiros trabalhando. O PIB é a mesma coisa. Primeiro ano diziam que nós não íamos conseguir fazer as reformas. Fizemos as reformas. Segundo ano, não íamos conseguir, íamos cair 10% do PIB, caímos 3,9%. Depois, terceiro ano, não íamos conseguir voltar. Eu dizia que nós íamos voltar em V, voltamos 4,5%. Aí no último ano não vai crescer. A previsão dos bancos era de menos 1,5%. Depois passou para menos meio, depois passou para mais meio, depois passou para 1,5% e agora está todo mundo dizendo que vai ser 2,2%. Eu acho que vai ser mais. Nós vamos crescer mais do que eles estão achando de novo. Eles vão continuar revendo para cima até o final do ano. Eu tinha dito que nós íamos rever a taxa de crescimento o tempo inteiro para cima esse ano e eles iam rever lá fora o tempo inteiro para baixo. Já se fala abertamente em recessão nos Estados Unidos, se fala abertamente em recessão na Europa. E o Brasil ao contrário, o Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. Nós atravessamos o pior dos pesadelos. Bom, agora a gente fala do relatório do IBGE que mostrou que o volume de vendas do comércio varejista recuou 1,4% em junho na comparação com maio na série com ajuste sazonal. É a segunda queda consecutiva do indicador, que havia subido nos 4 primeiros meses do ano e o pior resultado mensal desde dezembro de 2021. Na comparação com junho de 2021, a queda foi de 0,3%. Os resultados vieram pior do que o esperado. Depois ali o mercado projetava uma queda mensal de 1% na base mensal e estabilidade na anual. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças de material de construção, o volume de vendas recuou 2,3% ante maio e 3,1% ante junho, de 2021. Com o resultado de junho, o volume de vendas do varejo está com queda de 3,3% abaixo do maior patamar da série histórica registrado em outubro de 2020, mas ainda assim é 1,6% acima do patamar pré-pandemia. E a gente fala agora do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos referente ao mês de julho, que surpreendeu aí, veio abaixo do projetado por economistas. Na leitura mensal do dado aí, o CPI ficou com variação zero agora no mês de julho, enquanto avançou 8,5% na base de 12 meses, segundo dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho no país. Houve uma desaceleração tanto na comparação mensal quanto na anual, já que em junho o número na margem foi de 1,3%, enquanto o acumulado ficou em alta de 9,1%. O núcleo do CPI, que exclui a parte mais volátil de preços de alimentação e energia, teve uma ligeira alta de 0,3% em julho ante junho, desacelerando em relação à alta de 0,7% de junho. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta aí uma queda no ritmo de crescimento mundial nos próximos meses. Segundo a instituição, a alta inflação, a baixa confiança dos consumidores e a queda no mercado acionário são os principais motivos. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e toda a zona do euro vão ter grandes dificuldades de crescimento. Já os emergentes estão com outras perspectivas. Índia tem crescimento estável e o Brasil tem indicadores que apontam aí uma desaceleração depois de um retorno do crescimento. E o bilionário Elon Musk decidiu vender cerca de 6,9 bilhões de dólares de ações da Tesla para evitar uma venda forçada de ações caso seja obrigado a seguir com a aquisição do Twitter. Devido à desistência do bilionário em comprar a rede social, a companhia entrou com uma ação contra Musk no Tribunal de Chancelaria de Delaware na tentativa de forçar o acordo. O julgamento deve começar no dia 17 de outubro, se os dois lados aí não chegarem a um acordo.
Bom, países do G7 exigem que a Rússia devolva o controle da usina nuclear de Zaporizhia à Ucrânia. Em comunicado conjunto, o grupo afirmou hoje que continua profundamente preocupado com a séria ameaça que o confisco das instalações nucleares ucranianas e outras ações das Forças Armadas russas representam aí para a segurança dessas instalações, aumentando significativamente o risco de um acidente ou incidente nuclear e colocando em perigo a população da Ucrânia, os estados vizinhos e também a comunidade internacional. É isso aí, vamos chamar aqui para convidar já para participar com a gente do BMC Market o professor Alexandre Cabral. Boa tarde, Cabral, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu povo, beleza? Beleza, beleza. Tranquilo. Bom, Cabral, a gente tem alguns assuntos aí para conversar, relacionados à política também, aí vendas no varejo, mas antes de eu começar aqui com as questões aqui, você gostaria de destacar alguma coisa nessa quarta-feira? CPI, PPI e venda de varejo. PPI do Lula, tá? Teve uma reportagem bem legal na Globo.com, o que eles estão defendendo. Sobre o PPI da Petrobras. Sim, podemos começar por aí então? Podemos, a ideia é louca. Então vamos lá, o que Lula e companhia estão defendendo? Tem até uma pessoa, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que já se reuniu com um grupo de gestores de fundo e falou o seguinte: extinção do PPI, ou do PPI, que foi criado no governo Temer, então isso morre. Defende um índice setorial econômico de mercado local. Pô, ninguém entende o que eles estão querendo dizer com isso. São contra a privatização de refinarias e a favor de parceria com o público privado. E tem um estoque regulador de combustível, que é a única coisa que eu concordo. O resto, para mim, está tudo errado de ponta a ponta. Então, meio loucura essa ideia que eles estão tendo aí para a Petrobras. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. E o outro é CPI e IBGE. Tá, Como queiram. Vamos primeiro para o IBGE, o relatório aí que trouxe aí as vendas no comércio varejista, né, com recuo, né, de 1,4% agora em junho na comparação com maio aí na série com ajuste sazonal, né, Cabral? Então vamos lá, era 1,4 esperado menos 0,7. O problema é que maio eles revisaram para baixo também. Maio, que era uma alta de 0,1, foi revisado para menos 0,4. Então, de janeiro a abril subiu e maio e junho está caindo. Isso pode ser uma notícia não tão boa para o PIB do segundo TRI. Tá? Então, nós podemos ter problemas. Não estou dizendo que o PIB do segundo TRI vai afundar, mas ele pode ser crescer menos do que o esperado. Tá? O auge vocês já falaram, fevereiro vocês já falaram. Quem puxou para baixo? Tecido, vestuário, calçado, menos 5,4. E eles fizeram um estudo interessante. O que tem efeito de crédito e o que tem efeito de renda dentro desse número? Os dois produtos que têm efeito de crédito caíram. Isso já pode ser o quê? O efeito da política monetária do Banco Central subindo juros. O que tem efeito de crédito? Veículos e peças em geral. Caiu 4,1%. E construção civil, que caiu 1%. Então, dois produtos que crédito que funciona muito forte, já teve queda. Então, nada impede, não estou afirmando isso porque só saiu um mês, mas nada impede que seja o efeito de meta Selic já fazendo o efeito de restrição de vendas devido a preço de mensalidade, porque o crédito está muito caro, tá? E outro detalhe, dos 27 estados da federação, 23 caíram. E dos 4 que subiram, o destaque foi Paraíba, com uma alta de 2,5%. Nada contra Paraíba, porque se eu tiver algo contra Paraíba, eu tenho algo contra a Débora. Nada contra Paraíba. Mas quem é Paraíba na economia brasileira? Nada, né? Então, crescer 2,5% a Paraíba, economicamente, não faz força para o mercado brasileiro. Então, o que me assustou foi essa operação de crédito, dados vindo de crédito. Já pode ser Banco Central fazendo efeito. Aí vamos ver como é que fica para frente. Mas como tem auxílio, pode ser que isso equalize o problema. Quer dizer, com o aperto monetário aí, né, com a subida aí da taxa Selic, já está fazendo efeito aí na sua visão? Teoricamente sim, porque produtos que olham muito crédito caíram. Os dois que olham crédito caíram, né? Que é veículos e autopeças e construção
civil em geral? Porque geralmente você não compra à vista e os dois. Até compra. Você compra um balde de tinta, um complemento, uma construção civil direita, você não compra à vista. Então o crédito é fundamental. Certo. Bom, a gente teve então também dado importante aí, mas lá nos Estados Unidos, né, o CPI, Índice de Preços ao Consumidor aí, do mês de julho aí, que vem abaixo então do projetado por economistas, né? Na verdade ficou com 0 de variação agora aí no mês passado, né, Cabral? Então, puxado pelo igual Brasil, energia, gasolina, óleo, gás encanado. O mesmo trio, mesmo quarteto ou trio. O que muda é que aqui foi via regulação ou mudança da Petrobras e lá caiu por livre mercado, né? Então, energia caiu 4,6%, gasolina 7,7%, gás encanado 3,6% e óleo, em geral, 11%. O que atrapalhou foi o setor de comida, como nós aqui. Lá também atrapalhou o setor de leite, como nós aqui. Então, a inflação muito parecida, muito, com proporções diferentes, mas o racional muito parecido. E se você tirar alimentos e energia, nós tivemos alta do CPI de 0,3%. Também nada tão desesperador, tá? O que eles estão preocupados lá, o CPI em geral foi bom? Foi. Mas segundo parágrafo, olhando o segundo parágrafo, que é uma coisa que não preocupa tão de imediato, porque ele foi 0. Mas pode ser que incomode agosto, setembro e outubro, é que no setor de alimentos, especificamente comida dentro de casa, está no auge da série histórica desde 1979. Então, a grande dúvida do mercado é se a gasolina estabilizar, se alimentos vai acabar puxando para cima. Então, esse é o detalhe. E o índice, a inflação americana, o setor de comida em casa é o 7º mês seguido que ele sobe no mínimo 0,9%. Então, quer dizer que o setor de alimentos ainda está puxando, incomodando muito lá fora, tá? Teve até um diretor do FED que falou disso sobre hoje, falando que, mesmo assim, ele está mais de olho no PCE. Ele acha que o PCE ano que vem bate 2,5% já tranquilamente, a não ser que a geopolítica atrapalhe. Certo. Então, o CPI é muito parecido com o Brasil, em proporções diferentes. Alimento incomodando, energia e combustíveis ajudando. Tá certo. Eu queria daqui a pouquinho também trazer o comentário do Alan Gani aqui com a gente também para falar um pouquinho desse CPI. Quando o Gani tiver ok aqui, vocês me avisem, por gentileza. A gente teve o dado aí da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, também projetando queda aí no ritmo de crescimento mundial nos próximos meses, né? Segundo a instituição, aí, alta inflação, baixa confiança dos consumidores e também a queda aí no mercado acionário são os principais motivos. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e toda a zona do euro aí vão ter grandes dificuldades de crescimento. Já os emergentes estão aí com outras perspectivas. Índia tem crescimento estável e o Brasil tem indicadores aí que apontam uma desaceleração depois de um retorno do crescimento. Já estamos com o Alan Gani aqui com a gente também. Ô Gani, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Vamos de CPI então? Queria o seu comentário em relação a esse dado. Então, trazendo aqui só um complemento, né, para não ficar repetitivo em relação ao que o Cabral falou, foi muito parecido realmente com a dinâmica do Brasil, inclusive em relação aos núcleos. Por quê? Porque a inflação aqui no Brasil no mês de julho, tirando as maiores e menores variações, excluindo energia e alimentos no domicílio, fazendo outras contas no índice cheio, a inflação foi bastante positiva. Quer dizer, houve a deflação aqui no Brasil, mas quando a gente utiliza... Gani, acho que a gente está com um problema. Tá, tem microfone. Para mim tá normal, mas para quem está em casa tá meio doido. E aí, melhorou aí? Bom, quanto... Já que tá em mim... Vamos lá, a gente está ajustando aqui o microfone do Gani. Agora vai falar tudo de novo aí. Pronto. Então vamos lá, Gani falando. Bom, vamos lá. Então, faltou um negócio chamado on. Faltou um negócio on. Então, desculpa aí a audiência, vamos lá. Então, utilizando outras métricas sobre o índice cheio, ou seja, excluindo preços administrados,
excluindo alimentação no domicílio, a inflação foi boa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, boa comparativamente ao mês anterior. Então, eu vejo que as medidas de núcleos da inflação, que são importantíssimas, mostram um alívio da inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil, eu achei uma excelente notícia ontem, porque quase todos os núcleos, eles desaceleraram em relação ao mês anterior, o que provavelmente sinaliza que a política monetária já esteja fazendo efeito sobre os preços livres. Isso significa que é um alívio para a inflação. Sendo um alívio para a inflação, significa que é possibilidade de estabilização da taxa Selic e depois queda da taxa Selic. E aí, claro que tem um efeito positivo para a Bolsa. E a Bolsa está subindo em parte por conta desse movimento no Brasil. O mercado antecipa a queda de juros no futuro e também pelo resultado nos Estados Unidos, porque uma menor inflação lá nos Estados Unidos significa que o Fed não fará aquele ajuste de taxa de juros tão forte. E a outra notícia positiva, se a gente casar com os dados de mercado de trabalho na semana anterior, que vieram bastante positivos, então a gente fala assim, bom, não tem recessão porque o mercado de trabalho está bastante forte. Por outro lado, aquele risco de recessão à frente por subida de juros, ele diminuiu, ele arrefeceu. Por que ele arrefeceu? Porque o índice de inflação hoje, tanto o índice quanto os núcleos, vieram melhor do que o esperado. Portanto, a leitura do mercado é que não haverá uma alta na taxa de juros tão forte. Eu até estou curioso para saber, naquele site que mede a probabilidade do aumento da taxa de juros do Fed Fund Rate na próxima reunião, se caiu de 0,75 para 0,50, porque a maior probabilidade era 75% de ter um aumento de 0,75 pontos percentuais. Talvez já estejam precificando mais agora o 0,50, mas de todo modo é uma política monetária menos contracionista, o que é bom para a Bolsa Americana, sendo bom para a Bolsa Americana, é bom para a Bolsa Brasileira também. Deu branco por total, assumo. Como é que está juros nos Estados Unidos? Juros nos Estados Unidos? Qual é o spread? Como é que está a meta Selic deles? Tá. Deu branco. 2,5, 2,75. Quanto? 2,5, 2,75. 2,5? Então aumento só de 0,25 na próxima reunião? É isso mesmo? Fonte, juros. Meta máxima 2,5. Eu juro que deu branco assim total, não vou mentir não. Meta 2%. Qual que é a sua aposta, Gani? É 0,5? Acho que seria 0,5 na próxima reunião. Após a inflação, né? Tava 0,75. 2,25... 2,25 é a base. 2,25, aqui, 2,5, né? 0,5%, 2,25 é a base. 2,25, 2,5. Então tem 61% de chance de 2,75, 3, subir meio. Subir meio. Vamos então, lá, 60% já ganhou. De subir meio e 40% de subir 0,75. Já inverteu. Antes era 0,75. Mudou. E outra coisa, você concorda com a minha teoria da venda de varejo que o Banco Central já estar fazendo preço? Você escutou a minha teoria ou não? Cabral, desculpa, eu estava microfonando aquela vamos hora. Lá. Saiu venda de varejo hoje, queda de 1,4. Se você abrir os números, você vê que veículos e peças uma queda de 4,1 e construção civil uma queda de 1%. Para mim, esses dois é crédito e não renda. O que é renda? Livro. O que é renda? Roupa. Você não compra carro assim, uma peça e renda. Você compra em crédito. Porque a maioria, tirando vocês três, eu compro em crédito. Quais foram os itens que você falou? Veículos e peças em geral, quer dizer, veículos é automotores. Então é moto, van e peças dos seus automotores e construção civil. Os dois caíram. Perfeito. Para mim isso é crédito na veia. Isso já pode ser efeito BC. Concordo. Absolutamente. Tirando vocês três, eu compro parcelado. Vocês três não é preciso. Não desmentiu a audiência, é verdade. Viu? Brosco, Isa e... Você vai no shopping todo dia, Cabral. Vou, mas eu parcelo até estacionamento em 3 vezes, mano.
E não é shopping de bairro pequenininho que ele vai, não. É shopping Eldorado que ele vai. Shopping... vocês só falam em JK e Daslu, não sei nem o que é Daslu, mano. Daslu é um suco? Nem existe mais. Assim. Mas eu concordo, eu acho que é isso aí, Cabral. E o ajuste que começou lá no ano passado, né? Então demora um tempo. Então imagine esse ajuste de agora mais lá na frente, né? Vamos esperar os dados de julho e agosto para confirmar. Mas alguma coisa me diz que isso já é crédito. Senhores, tivemos hoje a questão da LDO, né, sendo a proposta de orçamento para 2023. Vocês acham que isso vai refletir de alguma maneira aí nas políticas públicas para o ano seguinte? Eu posso não mentir? Não acompanhei nada. Então eu vou dizer, não, afeta, porque dependendo da LDO, muda a inclinação da curva de juros, abre ou fecha. Eu não tenho a menor ideia. Eu não acompanhei nada. Acompanhou, Gani? Não, sim, todas as questões fiscais elas já foram colocadas na mesa, já formou preço, que foi toda a discussão do aumento do auxílio, né, dos vales também lá para caminhoneiro, taxista. Então tudo isso já formou preço, já passou. Eu acho que agora o grande problema é o que será em 2023 a partir do novo governo, né? Quer dizer, a LDO que vai balizar o orçamento para 2024. Acho que de questões fiscais desse ano acabou. Agora a discussão já é para o próximo governo. Tá certo. Bom, vamos chamar o nosso primeiro convidado, o Henrique Lara, já está aqui com a gente, ele que é analista da RIT Capital, para conversar um pouquinho sobre algumas questões de algumas ações aí. Tudo bem, Henrique? Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Beleza. Prazer é nosso. Ô, Henrique, vamos começar falando aí de ações de empresas de saúde, né, que dispararam mais de 6% aí no começo dessa semana aí, liderando os ganhos do pregão, né? Os papéis reagem aí aos dados de beneficiários aí de junho, apresentados aí pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, mostrando que os planos de saúde adicionaram aí 248 mil membros aí no último mês, né? A divulgação aumentou a expectativa aí pelos investidores dos balanços das empresas aí do setor, né? Redditor, Hapvida, entre outros aí, apresentam aí os seus resultados, né, após o fechamento do pregão amanhã. Queria saber então de você qual a expectativa. Legal, a gente realmente teve um dado muito forte de ANS, né? Não dá para confiar muito nesse dado, ele tem algumas variações mês a mês que não são 100% precisas com os números que as companhias vão reportar daqui a pouco. Mas, dito isso, o mercado de saúde tem adicionado muitas vidas, né? Desde o começo do Covid, mês a mês. A gente já adicionou, se eu não me engano, praticamente 2 milhões de beneficiários novos, né? E, dito isso, a Hapvida, especialmente, ela estaria ganhando bastante share aí nesse último mês. Então, uma preocupação que existia seria quanto ao crescimento orgânico da companhia. E um número desse, aparentemente, dá bastante ânimo aí para os investidores, numa ação que já tinha caído bastante, né? E que, se ela conseguir voltar a controlar os custos dela, né? A inflação de médicos, de medicamentos, de exames, pode voltar a ser aí realmente uma boa opção de investimento para frente. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar sobre Redditor. Cadê ele? Cabral falando aqui, meu amigo. Eu tenho Redditor há um tempão. Todo trimestre eu escuto, estamos nos consolidando. Estamos vendo diretriz, quem a gente está comprando. Trimestre seguinte, não, estamos nos consolidando. Acabou? Eternamente o futuro, mano. Eu tô abraçado nela e, meu Deus do céu, lágrimas. Tô quase indo no Redditor fazer o exame. Esse ano foi, desde o último semestre do ano passado, foi ruim, né, Cabral? Tanto com subida de juros, que eu acho que nesse caso a subida de juros foi muito ruim porque justamente essa questão da consolidação, né, de ser uma tese de M&As, a subida dos juros foi prejudicial por diminuir o quanto ela pode pagar pelos M&As que ela gostaria de fazer, para que ainda seja um bom negócio, né? Então, dado isso, ela consegue comprar menos hospitais porque os vendedores não estão mais tão
interessados em vender pelos novos preços aí de mercado, né? Então, esse que era um dos grandes pilares da tese realmente ficou um pouco prejudicado. Você vê que esse ano a gente diminuiu bastante o número de novos M&As que a empresa fez em relação ao ano passado. Mas, dito isso, de novidades para a tese de Redditor, a gente tem visto que a venda da Amil está muito complicada, né? Então, ela que já se adiantou e já comprou, vai fazer a fusão com a Sul América, que é um ativo melhor, inclusive, já se posicionou bem melhor aí no segmento para a próxima fase aí, que eu diria de consolidação, que é a verticalização dos planos de mais alto ticket, enquanto o restante do mercado, né, existia essa preocupação de o que o Bradesco vai fazer, o que a DASA vai fazer para rebater essa movimentação. Possivelmente eles não vão fazer muita coisa. Então ela fica com um posicionamento estratégico ainda mais robusto nesse momento e os números de demanda continuam muito altos, né, de ocupação dos leitos. A grande preocupação agora mesmo é como é que vai vir a margem, né? Estava bem pressionada a margem e a gente precisa aí, no próximo resultado, que é daqui a uns dias, ver como eles estão evoluindo nisso. Aí eu vou aproveitar e vou te explorar de novo, como acionista de um lado e acionista analista do outro. Se eu já te fiz essa pergunta, você fala, pô, Cabral, de novo? Aí a gente muda de assunto. Todo mundo que passa aqui da Redditor, eu faço a mesma pergunta. Por que a Redditor não investe pesado em educação? Formar o próprio médico, todo mundo quer ser médico. Qualquer faculdade que abre medicina hoje, porra. Eu não entendo porque eles ainda não fizeram nada. Continuo perguntando. Se eu já te perguntei isso, a gente muda de assunto. Mas eles estão fazendo sim, Cabral. Eles têm o Instituto então, opa, comprar mais então. Eles têm, eu não me lembro exatamente, mas assim, dezenas de PhDs no Instituto de Pesquisa e também já estão começando os cursos, né, de enfermagem. Eles têm um prédio no Rio e que vão caminhar para poder oferecer também graduação de médicos, né? Antes eles faziam pós-graduação, e isso vai ser realmente, como você disse, super estratégico, né? Para poder formar os próprios médicos que já gostariam de trabalhar no grupo, possivelmente vão fazer o curso ali também, né? Para já estar dentro do ecossistema. Pô, não sabia, excelente isso, não sabia. Ô Henrique, eu vou trazer uma experiência pessoal, eu não sei se é um caso representativo de toda a amostra, tá certo? Mas eu acho que vale o exercício. Eu pago o plano de saúde da minha mãe, que era um Sul América, e começou a ficar praticamente inviável, muito caro, né, por conta de uma série de reajustes, e eu fiz uma migração para um plano mais barato. Você percebe algum tipo de movimento nesses planos um pouco mais premium, e aí prejudicando essas empresas, como uma Sul América, por exemplo, por conta da alta da inflação, e uma migração e beneficiando planos de saúde que apostam num segmento mais de baixa renda? Você tá ruim pro ganho, imagina para mim. Esse é um problema generalizado, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Os custos com saúde não param de aumentar, sempre bem acima da inflação normal, né? E aqui no Brasil a gente está vendo que isso que aconteceu, que vocês fizeram aí para sua mãe, está acontecendo para o mercado como um todo. A Sul América, o Bradesco, onde eles mais crescem vidas hoje são justamente nos planos de ticket um pouco abaixo, que eles começaram mais recentemente a criar, né? Por exemplo, o Sul América Direto, ele é um plano, tem uma rede mais regionalizada, não tem cobertura nacional, e por isso o plano pode ser um pouco mais barato. E é esse tipo de produto que tem crescido mais, né? Porque as pessoas realmente estão com cada vez mais dificuldade em conseguir pagar a mensalidade de um plano de saúde. Para pensar friamente. Você, quantas vezes você já foi ao médico fora da Grande São Paulo? Médico e hospital? Quase nunca. Pouquíssimos, né? Talvez uma. Vamos dizer 10 vezes em 30 anos de vida.
Então, por que pagar tão pesado para fora, entendeu? Para fora devia ter um ou outro só de pronto-socorro. É o risco, mas, pô, a diferença é muito grande. Perfeitamente. Eu acho que talvez para as empresas que são nacionais, né, que têm funcionários em várias regiões do país, isso tenha sido desenvolvido assim por facilidade, né, de não ter que ficar definindo qual funcionário vai ter acesso a qual região. Então, o mercado acabou se desenvolvendo assim, mas eu concordo com vocês. É uma tendência aí que isso deve continuar, os planos serem regionalizados para poder dar acesso a um ticket menor, né? E também, mesmo na Grande São Paulo, o plano não vai cobrir todos os hospitais. Você vai ter ali um hospital de referência que é aquele que você tem interesse em ter e você possivelmente vai nele na maioria dos casos. Ô Henrique, uma curiosidade que me surgiu aqui, essa questão aí do novo piso aí do salarial para o setor de enfermagem, isso deve ter um impacto para planos de saúde, consequentemente aí para as operadoras do setor? E só para complementar Sim. a pergunta dele, e isso puxa a fila? Puxou enfermeiro, puxa técnico, puxa auxiliar e puxa médico? Considerando 4 grandes níveis, rebalanceia os outros 3 também? Sim, já está no projeto todos os níveis, né? O técnico, o enfermeiro, todos vão ter um piso, por mais que o nome seja só enfermeiros, e com certeza é um custo a mais, né, para o setor, e aí esse custo ele vai variar um pouco dependendo do player, né? Então, Hapvida, por exemplo, que tem uma concentração maior no Nordeste, tende a pagar salários menores também, vai ter um impacto maior. Então, ali a gente estima que seja 7%, 8% do EBITDA, caso isso realmente seja implementado. Na Redditor, por uma concentração maior no Sudeste, também hospitais de nível mais alto, é um impacto menor, talvez 2%, 3% do EBITDA. Então, o presidente já aprovou, né? Agora o que a gente precisa é que os nossos congressistas aí definam de onde vem o dinheiro, né? Porque também você tem os hospitais públicos que vão ter esse custo a mais, e aí você precisa definir de onde vai vir a verba para isso, e é o que está ainda atrasando para que seja implementada essa lei que foi aprovada. Aí eu te faço uma pergunta, ano que vem, ou quando virar mensalidade aí, que muita coisa tem dedo da ANS, isso vai ser incluído? Vai chegar para a ANS, meu custo subiu sem eu ter culpa nenhuma. Então, em vez de subir 8, 9, 10, subir 12, 13, ou não? Como é que vai ser essa conversa na próxima reajuste? Sim, o reajuste regulado pela ANS com certeza vai ter que incorporar isso, né, que vai aparecer ali na inflação dos planos individuais, e aí o restante do setor acaba que também vai tentar repassar isso, né, nas negociações que aí são parte a parte, mas com certeza, uma hora isso chega no consumidor final, não tem escapatória, né? Se o enfermeiro vai ganhar mais, alguém tem que pagar por ele. Posso explorar mais uma? Por favor. Posso. Deixa eu explorar mais uma. CAGED, 300 mil pessoas em média mês estão conseguindo novos empregos. Isso está mudando o setor de saúde? Qual o sentido? Sul América e companhia estão mostrando trimestre a trimestre que está aumentando a quantidade de usuários devido à contratação de CAGED, ou a maioria está sendo contratado sem plano de saúde? Como é que está esse setor lendo desemprego, novos clientes, sei lá o termo que eu possa dar? Não, legal, esses números andam muito juntos, né? O emprego formal junto com criação de novas vidas seguradas. Então, é exatamente isso que a gente tem visto. E desde o começo da pandemia, esse indicador ele até ficou mais correlacionado ainda, né? Porque acabou se tornando um objeto de benefício ainda mais desejado, o plano de saúde nas empresas, né? Numa vaga de emprego. Então, o número de CAGED realmente tem conversado muito. Não é 100%, não é 1 para 1, mas eles têm andado bem em linha.
Ô Henrique, pegando carona na pergunta do Cabral, você tem alguma recuperação da renda pelo mercado de trabalho? Agora, os juros ficarão altos, segundo a última ata do Banco Central, por um período relativamente longo. É um bom momento para as seguradoras, quer dizer, recuperação de renda e juros altos. A gente sabe que juros altos acaba beneficiando, né, muitas seguradoras. É um bom momento? Seguradoras de saúde aí que eu estou falando, né? Perfeito. Seguradoras em geral, elas gostam de ter os juros altos, né? Mas no momento em que o juro sobe, enquanto ele está subindo, como foi recentemente, não é tão bom, porque elas acabam sendo prejudicadas nos investimentos que elas têm. Então, no resultado da Porto Seguro, por exemplo, a gente viu que eles tiveram alguma perda financeira nos investimentos em ações, em títulos pré-fixados, né? Mas possivelmente o pior já passou, né? E daqui para frente eles vão ter uma rentabilidade melhor ali na parte de renda fixa do portfólio deles, que é a maior parte, e aí, dado isso, eles podem, né, chegar num lucro maior, caso as outras variáveis se mantenham estáveis. Mas no final do dia o que a gente vê é que isso acaba sendo ajustado no preço, né? Em um mercado com competição, se agora eles estão tendo uma maior rentabilidade na parte financeira, eles podem cobrar um pouco menos do cliente, e aí o ticket sobe menos. Então, no final, as coisas se ajustam. Mas não tem nenhuma delas com nenhuma debênture grande de PCA. Porque se tem, tomou na tarraqueta e viu o inferno junto, né? Não sei te dizer, viu, Cabral, mas elas foram prejudicadas, sim. Fechado. Vamos mudar para tecnologia ou vocês querem bora, saber não, mais bora. ainda De boa. de setor de Algum saúde? hospital bom recomenda da Redditor? Não, uma brincadeira. Vamos lá. A Redditor acabou de anunciar hoje, né, que foi aberta a maternidade nova aqui em São Paulo. Então, olha, a mulher já tem 3 filhos e tá perguntando aonde? Ela quer um 4º filho. Aonde é a maternidade? Ajuda ela aí. Sabe de nada, né, Por favor, ela tem 3 e quer o 4. Tá grávida, mulher? Você tá grávida de novo? Breaking news. Paula, a Isa tá grávida. Qual é o hospital, meu camarada? Vê se é perto da casa dela, a maternidade. A maternidade Redditor São Luís, aqui no Itaim. É em frente onde era a antiga. Aqui mas perto, continua. aqui na... Mas tem uma não tinha, deixou de ter algum período? Não, ela vai só mudar para o prédio da frente, e onde era a antiga vai virar uma UTI de alta complexidade. Porque antes você parecia um zoológico, né? Tinha aquário no meio com a pregada de criança. Aí você ficava catando, cadê teu sobrinho? Opa, tá ali. Era um aquário, cheio de aquários. É sério, parecia um zoológico, aquela Redditor ali. Que era um corredor em volta, com um elevador, e um coletivão lá com a molecada lá chorando. Era uma beleza. Redditor não vai fazer nada na região de Alphaville? Não tem nada de Redditor por lá, tem que ir indo para São Paulo. Pois talvez eles andaram comprando hospitais um pouco mais afastados do centro, né, ano passado, mas agora o M&A está desacelerando mesmo. Vamos ver se eles conseguem fazer algum deal. Investimentos aí de 500 milhões, né, nesse novo prédio aí, né, Henrique? E é legal que, assim, agora com todas essas demandas que a gente tem visto serem necessárias para a família acompanhar o processo e para o bebê estar ali na vista e não sumir, eles fizeram muito investimento para deixar a família acompanhar 100%, não tem nenhum momento em que a paciente e o bebê ficam fora de vista, e também vai ter uma pulseira com chip que vai monitorar a criança, a pulseira não pode ser cortada, ou a criança não pode sair do roteiro ali do hospital. Vai ter ou já tem? Vai ter ou já tem? Então dá tempo, até daqui a 9 meses, né? Então dá tempo, até nascer o 4º já tem lá.
Vamos para a tecnologia? Muda de assunto. As empresas de tecnologia que dominaram aí portfólios e prosperaram durante a maior parte da última década viram suas ações despencarem aí nesse ano, das preocupações com a recessão, ao aumento aí das taxas de juros, tudo parece bastante incerto, né, daqui para frente. Os investidores estão mais cuidadosos em colocar dinheiro em companhias que ainda não dão lucro e ninguém sabe quanto tempo vai durar, né? Qual que é a ponderação que você faz? Qual é a ponderação que deve ser feita neste momento aí no setor de tecnologia? Eu acho que a ponderação é que, assim, o pior provavelmente já passou, tá? A gente não anula que ainda tem uma outra pernada de baixa para finalizar esse processo de reajuste dos valuations das empresas de crescimento. A gente vai ter novos capítulos aí dessa novela de inflação e taxa de juros, mas, dito isso, assim, empresas que por acaso sejam vistas com um modelo de negócio que realmente faça sentido, que pare de pé, que tenha demanda, tenha um produto legal, essas empresas vão continuar crescendo com a economia um pouco menos forte. Então, a gente vê aí empresas de cloud, de software, continuam crescendo em 40%, 50%, 60% ao ano. Elas ainda não dão lucro oficialmente, né, porque elas estão reinvestindo, né, para poderem crescer esses números, mas um dia elas vão dar muito lucro, né? Então, acho que nesse momento em que pode-se investir nessas empresas do futuro, que vão ser muito maiores lá na frente, a gente acha que pode ser interessante, sim. Inclusive, a gente fez um vídeo, quem acompanha a gente nas redes sociais, ali em maio, junho, dizendo que os valuations já tinham sido reajustados para o novo cenário, né, de taxa de juros que a gente vê precificado hoje no mercado. Pode ser que o mercado está precificando errado para onde vai a Treasury de 10 anos, o DI do Brasil, pode ser, mas dito isso, nos níveis que estão precificando no mercado hoje, a gente acha que não tem muito mais para cair, e é um pouco disso que a gente está vendo hoje, né? Um primeiro número aí de inflação que não foi pior do que o esperado, já está trazendo uma resposta muito agressiva de alta nesses papéis que sofreram muito. Dani, Cabral? Por mim, de boa. Ô Henrique, falar um pouquinho sobre o quão sustentável aí são essas recuperações aí apresentadas nas ações de tecnologia, principalmente falando aí nas norte-americanas, hein? Olha, a gente estava um pouco na dúvida também, né? Até semana passada, o mercado subindo meio que sem muito fundamento, né? Porque a economia aparentemente desacelerando muito, ainda mais do que esperado. E a inflação ainda não dando muitos sinais de trégua, o Banco Central americano, Fed, provavelmente teria que subir os juros e destruir mais ainda a economia. E aí, como que ficariam as empresas, né? Mas isso parece estar mudando, e a gente vê que alguns indicadores da economia não estão tão ruins assim, por mais que o sentimento esteja, né, do consumidor, dos empresários, o emprego está muito forte, as pessoas estão gastando, as pessoas não estão endividadas, as empresas também não, e não teria motivos para... Não tem riscos sistêmicos, né? A gente não estaria falando de uma crise de 2008, que os bancos quebraram, não estaríamos falando de um crash no setor imobiliário, igual está acontecendo na China. Então, possivelmente seria algo mais próximo de um soft landing mesmo. E dito isso, essa recuperada das empresas de tecnologia agora parece fazer mais sentido mesmo, depois desse número de inflação um pouco menos pior. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, aproveitando que você cobre Google e o Meta. Esse ano nós temos eleição lá fora, agora em outubro, novembro. A penúltima eleição presidencial foi muito rede social, que foi que elegeu Trump. A do Biden, um pouco menos. Esse ano, o regulador vai inibir um pouco mais redes sociais, a própria empresa vai inibir, porque é uma receita extraordinária a eleição para Google e Meta da vida, é bombar de ganhar dinheiro. Como é que vocês estão olhando para a eleição desse ano lá fora, se a receita vai ser tão boa como os outros anos,
Ou devido à regulação pode cair bastante, sei lá. O que estão acompanhando? Legal, é por aí mesmo, assim, acho que é difícil que tenha uma regulação, assim, que proíba de fato o gasto, mas a gente vê que as empresas sofreram muito, especialmente o Facebook. Ele teve um escândalo, né, alguns anos atrás, no Reino Unido, e aí a gente tem visto que, assim, a reação pública, a pressão em cima dessas empresas tem feito com que elas mesmas optem, né, por não permitir diversos tipos de propaganda política mais, ou limitar e diminuir o alcance disso, para se blindar de problemas futuros, né, de processos judiciais e tudo mais. Então, aquele boom de gastos com propagandas que a gente viu nas últimas eleições, possivelmente ele vai ser menor agora, essa sazonalidade nesse ano. Fechado. Tá certo, Henrique Lara, queria agradecer demais aqui sua participação na tarde de hoje com a gente. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, antes de a gente fazer um rápido intervalo aqui, eu queria convidá-lo a nos acompanhar pelo Twitter, o Twitter da BMC, no @BMC News TV. Lá você acompanha todas as informações aí de última hora. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Isso aí. BMC News, informação que gera valor. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o BMC Market, agora para conversar com o nosso próximo convidado, o Guilherme Zanin, estrategista da Avenue. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você. Olá, Felipe. Boa tarde, Cabral, Gani, tudo bom? Fala aí, Malu. Ô Guilherme, vamos começar aí com a temporada de balanços aí das empresas lá dos Estados Unidos. O que você gostaria de destacar para a gente hoje? Acho que o grande destaque dessa semana, principalmente veio com relação a Coinbase e Roblox, duas empresas gigantes do mercado e que fizeram IPOs recentemente. E, além disso, a gente também tem a Disney, né, que vai sair os resultados agora no final do dia. Ele deve não fechar completamente, mas dentre as grandes empresas, eu acho que é o único grande catalisador que é esperado pelo mercado, além de Walmart, Target, para as próximas semanas, mas a gente deve estar encerrando a temporada, ou pelo menos com boa parte delas tendo apresentado números que foram positivos. Acho que o grande destaque
semestre de forma trimestre da forma generalizada, que o mercado não sentiu tanto queda na sua receita. Na verdade, os números até estão bem resilientes. Eu estava vendo a conversa antes de você sobre os resultados das companhias também com o convidado anterior. E acho que, até corroborando com o que foi falado antes, o grande destaque é que o número das empresas vieram melhor que o esperado. O balanço da economia parece estar um pouco mais resiliente. Não está perfeito, a gente gostaria de ver aquela recuperação forte, mas a gente vê números positivos e acho que tanto Coinbase como Roblox são empresas de tecnologia que são um pouco diferentes do que a gente tem na economia americana em si, né? Que é aquela economia real que está mostrando crescimento, apesar da inflação e apesar do cenário mais difícil. Ô Zanin, tudo bem, não tem como eu não te fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para o Will também. Será que a gente está vivendo um false bull market, um fake bull market ou não, agora, com essa recuperação? Existe uma expressão, né, que é o bear, recuperação false, em bear market, né? Ou um trap bull market. Isso, trap bull market, perfeito. O que a gente vê nos números, e assim, existem vários catalisadores que mostram que a economia sim está desacelerando de forma forte, né? Mas porque, primeiro, a gente estava com números inflacionários elevados e o Banco Central decidiu não botar não só um pé no freio, mas 2 pés no freio. Na nossa visão, eu acho que, na verdade, o mundo se adaptou, e a gente até conversou na semana passada, para um mundo mais difícil, onde não existe dinheiro ilimitado sendo colocado no mercado, onde as taxas de juros são um pouco mais elevadas, e onde a gente vê uma competição mais ferrenha, com dificuldades para crescer. Então eu acho que a gente volta para um mundo normal, onde é hora de menos discurso e mais resultado, mais número, e eu acho que o grande destaque nesse sentido é que o mercado americano está conseguindo ser resiliente, sim, mas a gente não pode ter falsas esperanças de que está tudo bem, está tudo fácil. Eu acho que as empresas, a gente ainda vai ver agora, na verdade, ainda mais o que a gente chama de stock picking, né? Que é fazer a seleção dos ativos bons, aquelas boas empresas com bons resultados, daquelas empresas que são diferentes, aquelas empresas que não apresentam números concisos e que estão fora do radar do mercado. Eu vou fazer a pergunta para você, a mesma que eu fiz para o Henrique anteriormente, a mesma, que foi a última pergunta minha que eu fiz. O quanto a eleição desse ano pode afetar o resultado de Google e Meta devido a decisões internas e ou reguladores? Perfeito. E na hora que eu estava falando, eu já disse, eu sei que ele vai me perguntar e eu já vou ir atrás para saber a resposta. Eu disse, não você já sabe que cai na prova, né, Zanin? Exato, esse foi mais fácil. Dessa vez ele me deu uma dica antes. Bom, vamos lá, né? Assim, primeira coisa, que eu acho que isso que é importante. A gente viu, sim, o impacto relevante das mídias nas eleições. Acho que um grande destaque que o Gani ontem salientou, né, a conversa que a gente teve aqui no Brasil do Bolsonaro no podcast Flow, e para mim aquilo ali é um grande catalisador de mudança de período eleitoral, né? Se a gente parar para pensar, quando na história a gente teve 5 horas de acesso a um presidente em uma conversa totalmente informal, sem pessoas atrás regulando parlamentares e ele podendo falar absolutamente tudo. E um alcance visual gigantesco, né? Mais de 6 milhões de pessoas em praticamente 2 horas. Então mostra a importância das mídias sociais. Nesse sentido, nos Estados Unidos tem um estudo de Princeton que eu pesquisei agora, dando uma olhada no material, que mostra que principalmente os democratas usaram muito mais as redes sociais do que os republicanos. E eu até lembro de um podcast que eu ouvi assumo que eu sou burro. Né? Eu assumo que eu sou burro e toda vez eu google. Democrata é quem? Biden ou Trump? Biden. Tá, fechou. Então vai, continua com o teu raciocínio.
Beleza. Então, os democratas utilizaram muito mais as redes sociais que os republicanos. Fizeram muito mais tweets. Em termos de pesquisa no Google, o estudo da Princeton mostrou que teve muito mais resultado, eles foram muito mais enfáticos. Claro que ele não separa o que é positivo do que é negativo, o que estão falando bem ou falando mal. Mas a questão é aquela velha história: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, o que a gente viu nesse estudo e que mostrou é que a mídia social, pelo menos assim, pareceu ter uma correlação com os resultados. Nesse sentido, a gente não vê nenhuma das duas empresas, Facebook ou Meta, pretendendo dizer se vão regular ou não as eleições que a gente deve ter, assim como no Brasil, isso também não deve acontecer. Mas eu lembro um podcast que eu vi bem na época da eleição do Biden, onde uma mulher que trabalhou nas eleições do Obama, diz que os políticos têm muita dificuldade, porque como tem muito turnover, as equipes mudam ao longo do tempo. E aí, aquele conhecimento que, por exemplo, que a equipe do Biden teve, que utilizou as redes sociais, ele não é repassado para os próximos que vão tentar se eleger, seja para a Câmara, seja para o Senado, seja para presidente de novo. Eles não perpetuam o conhecimento. E aí ela estava dizendo até nessa entrevista, né, que essa era uma das grandes coisas que os partidos tinham que começar a fazer. Começar a entender o que eu fiz de certo na última eleição, o que as redes sociais me ajudaram, como que me ajudaram para as próximas. E isso inclui, por exemplo, como utilizar o algoritmo do Google, do Facebook. Então, assim, no primeiro momento a gente não vê nenhum catalisador que mostre que eles vão interferir diretamente, mas eu acho que existem diversos estudos já mostrando a correlação e a importância de ser proativo nas redes sociais. Ô Zanin, depois do dado de inflação de hoje nos Estados Unidos, eu não quero saber a curva do mercado, eu quero saber a curva do Zanin. O que você espera aí para as próximas reuniões do Fed em taxa de juros? Eu acho que assim, o Fed, eu até estava brincando, né? Tem um meme que colocaram na internet recentemente, dizendo que o Jeremy Powell disse, eu avisei. Né, onde eu avisei que a inflação ia começar a retroagir. Só que demorou, né? E o temporário foi um tempo relativamente relevante e impactou a vida de diversas empresas, diversas companhias. Não à toa que o mercado da taxa de juros cedeu. Me preocupa um pouco, tá? Porque assim, primeiro, mostra que a economia americana ela realmente é muito resiliente à inflação, tá? Muita gente fala que a economia americana é deflacionária. Principalmente porque tem muita tecnologia, a tecnologia é deflacionária, né? Pega o iPhone, por exemplo, ao longo do tempo ele fica com um valor estável, mas você vai atualizando e melhorando, e o antigo vai ficando mais barato. Então, essa dinâmica deflacionária acaba fazendo com que os preços não subam lá. Aí a gente viu uma mudança. Nos últimos balanços, as empresas sentindo a inflação e repassando preços. Então, o caso de Chipotle, McDonald's, Coca-Cola. Só que chegou nesse balanço agora, elas disseram o seguinte, a gente aumentou o preço, o problema é que o pessoal está comprando menos. Eu preciso vender mais. Então eu estou fazendo propagandas, eu estou fazendo promoções para tentar fazer com que as pessoas voltem a comprar. Isso mostra que o quê? Que a competição é tão elevada que precisa fazer os preços caírem. Então, eu acho que a inflação dos Estados Unidos realmente deve retroagir, o mercado já apostou nisso, e agora a retórica vai mudar. A gente tinha uma discussão de quando que a inflação vai retroagir. Eu acho que a gente vai voltar para aquela retórica de 2019, que era uma estagnação sem inflação, né? A gente tinha uma estagnação econômica que não conseguia vir com inflação. Agora a gente tinha inflação que estava em estagflação. Eu acho que a gente vai voltar para a estagnação, para a preocupação de que, tem que colocar estímulos na economia, mas não pode aumentar muito, porque senão a inflação vem de novo. Na minha curva de juros, na minha percepção, a gente vai se preocupar muito mais com estagnação ao longo dos próximos meses, só que a gente não vai poder baixar os juros de forma muito agressiva, porque a inflação ela vai poder de novo acelerar. Então eu acredito que ela deve se manter um pouco mais estável, diferente do mercado que reagiu muito positivamente.
pelo menos a nossa leitura é que ela deve continuar, pelo menos, em níveis elevados por mais tempo do que o mercado projeta. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. O que a Disney falou pro verão? Que é bom... parque, tá? Não TV. Parque, porque é o primeiro verão sem Covid. Mas, teoricamente, um verão de recessão. Mas, teoricamente, perrou bombando. Então, o que a Disney falou nesse rolo todo? O que ela espera para esse mês de julho, que já foi, e o finalzinho de férias agora? Ela ainda não saiu. Assim, Cabral, a gente tem algumas expectativas. Eu tenho alguns números aqui para falar de expectativa, mas o resultado sai no final do dia. Tá? Então, vai sair hoje ainda? Não saiu ainda. Coinbase e Roblox saíram. A Disney vai sair agora no final do dia. A gente tem alguns números de outros parques, né? No caso de outros consumos discricionários que a gente utiliza, mas não adianta, a Disney é o maior catalisador nesse sentido. O que o pessoal está preocupado com a Disney é com relação ao crescimento do Disney Plus, né? Porque assim, a Disney em si, os parques, eles são um fluxo de caixa negativo há diversos anos, desde 2018. Tá? Se tu olhar o resultado dos parques, não é algo que agrega valor para a empresa de forma consistente. Eles conseguiam com filmes dar certo e gerar receita, com branding, com produtos, mas o parque puramente, ele nunca foi um negócio que chamou atenção. Quando as ações andaram, principalmente em 2019, 2020, foi aquele boom de Netflix, onde se o grande benefício é streaming, de repente o Disney diz, eu tenho aqui todo um estúdio, um programa que vai gerar valor e eu consigo fazer o mesmo produto rapidinho e fazendo ele crescer em praticamente todos os países. Legal, o resultado veio, só que de repente Netflix vem com um cap, né, onde atinge aí mais de 200 milhões de usuários e diz que tem dificuldade para conseguir crescer a base, pelo contrário, deve retrair pós-pandemia. E eu acho que a Disney, nesse sentido, a grande preocupação é, será que ela vai continuar crescendo a quantidade de streaming? Porque esse é um dos grandes catalisadores de lucro dela. Isso que vai dar um resultado para ela positivo. Porque ela já tem o custo da produção de filmes. Só que, será que ela vai conseguir, pelo menos, fazer com que isso gere positivo? Porque os parques em si, eles não são tão benéficos assim para o negócio. Eu acho que o branding tem muito mais valor do que o resultado. Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque eu sei que não, respondeu. Mas do parque tem que esperar o resultado, concordo. Que eu quero ver se eles falam alguma coisa de guidance, entendeu? Que nem o Walmart fez, a família do gato e dos seus vizinhos, tá todo mundo lá no telhado. Eu quero ver se eles falam algo de guidance. Por quê? Eu tô querendo ver dentro dos balanços como é que tá a economia. Então, tentando olhar o macro dentro do micro. Então, se ele falar, olha, meu guidance para segundo semestre é uma droga, então recessão pode ser uma verdade, esse perro pode estar enviesado. Não, meu guidance tá bom, eu tô vendo que tá indo gente no parque, perro faz sentido. Porque, qual é a minha grande dúvida? Cara, perro forte demais para dado ruim de PMI e de economia. Parece que algo tá solto, entendeu? Parece que A não tá meio falando com B. É muito problema de geopolítica para poder se não tá sentindo ainda no emprego de forma tão direta. É só contratação. Ninguém demitiu no último payroll. Não teve um setor com demissão. Todos os setores contrataram, até governo municipal. Então é o tipo de coisa que eu queria tentar via micro, entender um pouco melhor o macro, que para mim tem peça solta. Então, mas assim, fazer só um contraponto, né? Setor aéreo veio um resultado bom, né? Veio um crescimento forte. A gente está vendo esse shift de produtos para serviços. E aí Disney entra nessa discriminação de serviços. Outros exemplos, né? Os próprios filmes, streamings, a gente está vendo o número de menções em redes sociais crescer consideravelmente. As próprias empresas de consumo discricionário, restaurantes, estão vindo com números bem mais fortes que o esperado. Assim, os primeiros catalisadores mostram que a Disney deve ter
receita acima do esperado. Tá? Então, assim, eu acho que esse cliente falou, esse verão não vai ser tão ruim para eles. Agora, eu concordo contigo que uma coisa é pensar no passado, outra coisa é guidance e expectativa futura. E aí a gente tem China, que ainda tem uma certa represália, uma questão de lockdowns, os chineses não podem sair. Eu até falei, né, no evento que a gente foi da Berkshire Hathaway, tinha mais ou menos 40 mil pessoas. O evento normalmente tem 60 mil nos últimos 2 anos, antes de fecharem o lockdown, né? E muito se falou que era por causa de falta de chineses. Nos parques da Disney, se eu não me engano, tinha um percentual que era entre 15% e 20% de chineses. E esse número já faz uns 2 anos que não acontece, né? Porque se eles viajam, eles não conseguem voltar, ou eles não têm tanta facilidade. Então, eu acho que, assim, que o número pode ter vindo bom na ideia de que o resultado para os americanos foi bom, as pessoas realmente estão mudando o consumo, mas a expectativa não vai ser de muita melhora enquanto a China não melhorar, enquanto a Europa ter esses problemas políticos, enquanto a própria Disney em si não conseguir gerar outras fontes de receita, né? Aí uma dúvida, só um complemento rapidinho. Tá certo. A Disney TV vindo forte, eu faria a pergunta de volta para a Disney. Essa Disney TV veio forte porque vocês estão conquistando novos clientes ou porque as pessoas estão com medo de não ter dinheiro para ir para a rua consumir, preferem gastar 10, 20, 30 dólares numa TV e ver em casa com a família? Então, uma coisa que eu iria para a linha 2. A linha 2 pode ser, não, é que eu sou bom pra caramba, tô consumindo no mercado e meu parque tá bombando. Ou, não, meu parque não tá indo tão bem, mas a televisão tá vendendo que as pessoas estão mais em casa, com medo de gastar. Então, televisão boa, tem uma linha 2 aí pra perguntar pra eles. Sim, é o pensamento de segunda magnitude, né? Um pode ser descorrelacionado com o outro, ou correlacionado negativamente. Eu concordo. Vamos ver, assim, as expectativas até tão boas, o resultado não deve ser tão ruim assim, mas realmente o guidance é que o número do Disney Plus não deve crescer tanto e a empresa ainda deve sofrer um pouco com China e Europa não consumido tão forte, né? Entendido. Desculpa aí, Gani e Bruno. Imagina, que é isso. Tá certo, Zanin. Queria agradecer, então, mais uma vez, sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde, até a próxima. Imagina, boa tarde, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, Zanin. Valeu, um abraço. Aproveito aqui também para me despedir do Alan Gani e do Alexandre Cabral. Obrigado também, senhores, mais uma vez pela participação e até amanhã. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, exatamente. Até amanhã. O pior da semana já passou. E passou bem, né? Passou muito bem. Todo mundo dormiu nervoso, barriga rodando, ansiedade, veio bem. Veio bem. Isso é muito bom, isso é muito bom para todo mundo, meu Lu. Não é só para os Estados Unidos, não. Isso é bom para o planeta, tenho noção disso. É isso aí. É bom para o seu Zé e Dona Maria lá no interior do Amazonas, que não sabe nem o que é CPI. É isso aí. Que é feito cascata, é grande na moeda, em vários lugares. Tá certo. Obrigado, então, senhores. E parabéns pelo Flamengo, hein, Cabral? Negão é rocha, maluco. Você viu o passe do Arrascaeta? Aquilo ali é Pusca, não é? O gol mais bonito do ano? É brincadeira. Um pouco triste hoje, mas já era o esperado. Não vai falar no meu ouvido sobre o Corinthians, não. Tirei do ouvido. Vai ficar no meu ouvido falando do Corinthians? Tirei. Então o Mengãozão é massacre, rapaz. Estão dizendo que vão anular o gol. Mengão é bull, Helder é bull, CPI né? Porque estão dizendo que estão querendo anular qualquer gol do Flamengo que seja feita com o pé. Aí estão querendo anular, eu não sei se é verdade ou se é mentira. Então, tá aguarde, Cabral, aguarde que virá pela frente aí, que não vai ser fácil. Mas realmente tá com um time aí bem montado. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, um abraço. Bom, antes de a gente fazer um rápido intervalo, queria convidá-lo aqui para acompanhar a gente da BMC no Twitter, @BMC News TV. Você só se inscrever lá, clicar lá, já está acompanhando a gente aí para ter também todas as informações aqui da BMC em tempo real. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com as últimas informações direto de Brasília com a Kelly Calha. Até já. BMC News, informação que gera valor.
inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos. Grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day. O evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta com o BMC Market, agora para falar um pouquinho de política, porque União Brasil, PT, MDB, PSD, PP e o PSDB são aí os 6 partidos que mais receberão verba do fundão, o fundo eleitoral aí de 4,9 bilhões de reais. Os recursos serão liberados após definição aí de critérios para distribuição entre os candidatos. Vamos então ao vivo a Brasília saber dos detalhes com a Kelly Cali. Boa tarde, Kelly. Oi, Fê, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Market. O União Brasil e o PT, então, concentram aí boa parte desses recursos, né, do fundão eleitoral, que tem ali um total de cerca de 4,9 bi, né, inclusive houve uma discussão muito grande, derrubada de veto ali, né, o presidente vetou ano passado, depois os parlamentares derrubaram o veto, mas com muita preocupação em como seria a repercussão aí da opinião pública, né, mas fato é então que o fundão eleitoral foi aprovado com um montante de 4,9 bi, e desses 4,9 bi, 1,2 bi ficam especificamente com União Brasil e PT. Por quê, Kelly? Porque são os 2 maiores partidos, né? Na época das eleições de 2018, foram os 2 maiores partidos eleitos, né, para a composição aqui no Congresso Nacional, tá? Principalmente aqui na Câmara dos Deputados. Hoje eles não são mais os partidos maiores, viu? O PL acabou ficando aí como o maior partido, né? Depois você teve também o PP com a expressividade muito grande de composição, mas como eu disse, né, o que vale mesmo são as eleições de 2018, né? Então, com essa diferença, na verdade, com esse fatiamento, como é que ficou com esses 6 principais partidos, né? Os 6 maiores do ponto de vista ali de recebimento de recursos. União Brasil vai receber aproximadamente 750 mil, PT 500 milhões, PT 500 milhões, MDB 360 milhões, PSD 343 milhões, PP 333 milhões, PSDB 317 milhões, tá? Então, esses são os partidos que vão receber mais verba aí do recurso, né, dos recursos ali do fundo eleitoral, lembrando que esses recursos são as principais fontes ali de financiamento das campanhas eleitorais deste ano, já que o STF aí teve uma decisão retirando a possibilidade de doação de pessoas privadas, enfim, uma grande discussão também em torno aí do financiamento da campanha, tá? Para a gente finalizar, esses recursos ainda não foram entregues, despachados pelos partidos, porque eles precisam ali divulgar para a Justiça Eleitoral como é que eles pretendem usar dentro de cada uma de suas respectivas candidaturas partidárias, né, nas eleições de outubro deste ano. Volto com você, Fê. Tá certo, Kelly Cali. Obrigado pelas informações, então. Até mais tarde. Até. E olha só, pessoal, uma informação ainda vindo lá de Brasília, porque a gente teve aí a decisão aí da maioria dos ministros do STF aí de aprovar aumento salarial de 18% aí para os próprios juízes aí, nisso que terá um impacto aí imediato já nas contas públicas nos 3 poderes, tanto no executivo quanto no legislativo e também
no Judiciário. Só no Executivo, a medida pode gerar aí um aumento de despesas de 237 milhões de reais por ano, aí, segundo apurou aí o jornal O Globo, aí, com um técnico da área econômica. Com esse reajuste, que ainda depende aí de aprovação do Congresso, o salário dos ministros do STF, que funciona aí como teto, né, para o funcionalismo público, subirá então dos atuais R$ 39 mil para cerca de R$ 46 mil. Há um impacto imediato aí, porque se define um novo valor para aplicação do abate-teto, que é exatamente a parcela descontada aí da remuneração dos servidores que ganham acima do teto constitucional, segundo aí informou a fonte ouvida aí pelo jornal, né? Além disso, na magistratura há uma espécie aí de escalonamento das remunerações, o que provoca então esse efeito cascata, né, para as remunerações de ministros de tribunais superiores, desembargadores e também juízes de primeira instância. Uma outra informação que a gente tem é que o Tribunal de Contas da União entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista aí com os nomes de mais de 6.800 gestores ou ex-gestores que tiveram as contas aí julgadas irregulares pela Corte, isso nos últimos 8 anos. Uma pessoa que tem aí as contas julgadas irregulares, em julgamento no qual não cabe mais recurso nos 8 anos anteriores de uma eleição, pode então ser declarada inelegível pela lei da ficha limpa, né? O TCU explica que isso não ocorre aí automaticamente. Só entra aí nessa lista do TCU o gestor que teve aí contas julgadas irregulares em processos dos quais não cabem então mais recursos. Um gestor público tem então suas contas julgadas aí irregulares pelo tribunal quando comete alguma dessas irregularidades listadas aqui: prejuízo aos cofres públicos devido a ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, omissão no dever de prestar contas e também a prática de ato de gestão considerado ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Bom, para a gente encerrar, uma informação aqui de São Paulo: depois de perderem aí em primeira instância uma ação que pede a retirada do aeroporto de Congonhas do leilão aí da 7ª rodada, 8 associações de moradores do entorno aí do terminal entraram com recurso na justiça. Esse caso aí está na 6ª turma do TRF da 3ª região e esse leilão ele deve ocorrer na próxima sexta-feira. Ainda no último dia 5, o juiz aí substituto, o Caio José Bovino Grégio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, negou o pedido dos vizinhos aí do aeroporto. Os moradores querem que a ANAC e a União revisem a modelagem da concessão, retirando a possibilidade de aumento de pousos e decolagens, já que o terminal está aí numa área de alta densidade populacional. Com a concessão, a movimentação de passageiros aí deve aumentar em quase 10 milhões de reais, isso até o ano de 2032. É isso, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês aqui pelo nosso chat aqui no YouTube. A gente vai encerrando por aqui o BMC Marketing, mas daqui a pouquinho vem aí o Top News comigo e com a Débora Oliveira, pessoal. Um abraço e até daqui a pouco.